mesa na livraria. Não deixa para o final, porque no almoço, quando chegou nas últimas semanas, já não tinha mais convites. Agora vamos para um pedido. A evangelização realizada aos sábados necessita de kits de higiene pessoal para as famílias assistidas, contendo itens infantis e adultos. Gente, eu que trabalhei a vida inteira na periferia, vocês sabem, quantas vezes nós, às vezes, conversávamos com as crianças e a gente percebia que eles não tinham nada de higiene em casa. Eles não tinham chuveiro. Eu nunca me esqueço de uma vez que uma professora brigou com um aluno porque a lição dele estava mal feita e ele estava chorando na porta da sala que ela tinha botado ele para fora. Aquilo me incomodou de tal forma que eu fui lá conversar com a criança. Eu falei, por que você fez a lição mal feita? Por que você não caprichou na lição? Ele olhou para mim e falou, porque na minha casa, professora, não tem mesa. Então, gente, eles escovam o dente com uma escova só, a família inteira. O sabão é para aquele que vai trabalhar e não para os pequenos. Então, quando a gente pede esse kit de higiene, eu me coloco no lugar da Leila, que trabalha com eles, porque essa foi o meu trabalho por 52 anos. Saber que eles dividem a escova de dente. Então, escova de dente, as meninas que não iam para a escola porque não tinha absorvente, a falta do banho, a criança que tem piolho. Então, tudo isso é muito necessário. Mas é do pequenininho até a avó. O kit de higiene é, assim, de uma necessidade extrema. Como é importante a comida. Não adianta a gente brigar e falar para ele, venha limpo na escola. Ele não tem nem chuveiro. Ele não tem sabonete, ele não tem escova de dente. Então, é muito necessário esse kit de higiene. E vamos fazer uma campanha nos nossos prédios, no nosso trabalho, pedindo um sabonete. Se a gente conta isso no trabalho e pede um sabonete para cada pessoa, eu tenho certeza que vocês vão trazer muito sabonete ou uma pasta de dente. É muito importante para eles, muito importante, porque eles realmente não têm. Entre o dinheiro que eles têm para comprar comida e para comprar o kit de higiene, a fome fala mais alto. Agora, parar de falar de tanta miséria, está chegando o Dia das Mães. E na livraria tem vários presentes para as mães. Essa época me dá saudade, porque eu sempre comprava um presente para dar para minha mãe, que era um livro que ela gostava de ler, os livros espíritas. O livro também é um grande presente. Ah, está tocando o celular, gente. É algum espírito querendo falar com a gente. Fala para ele que na saída ele fala, tá? Desliga o celular por meia hora só. Tá? Não, meia hora dá para poder terminar o trabalho. Vamos passar para os trabalhadores da noite. Quem vai fazer a leitura do Evangelho e a mensagem é o seu Antônio Carlos. As vibrações gerais é o nosso querido Reinaldo Sena. As vibrações das águas e a prece final é a Leila. E hoje é o livro do mês, Renovando Atitudes. Olha que coisa importante, renovar a atitude. A gente acha que a gente nunca erra, né? Mas a gente dá cada falseada. A gente pisa tanto fora da linha. E esse livro é maravilhoso. É do Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. E quem vai falar para nós é o nosso querido Rubens,
que com certeza leu e estudou o livro afinco para nos trazer tudo o que há de bom nele. Que Jesus nos abençoe, que todos tenham um trabalho maravilhoso. O seu Antônio Carlos agora vai ler para nós o Evangelho, que é um trechinho bem curto, e a mensagem. Que Jesus esteja com todos durante essa semana. E se eu não falar com vocês, um feliz Dia das Mães para todos. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularem bem os seus pensamentos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, ditado pelo irmão José. Agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que, não raro, te canse pela rotina. Agradece o espinho da carne, que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam em dizer-te. Agradece o terreno acidentado, que te impede de correr desenfreadamente. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos à prece. Amado Mestre Jesus, queridos mentores espirituais, ao iniciarmos esta reunião, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Ti, Jesus, Mestre e amigo. Rogamos que nos assistam com vossa luz e proteção, concedendo-nos a clareza necessária para internalizarmos os ensinamentos da noite. Que as lições do Espiritismo encontrem eco em nossos corações, transformando-nos para melhor. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que estejam todos bem e que Jesus possa abençoar a cada um de nós e que tudo possa transcorrer segundo a sua vontade. Para mim, sempre é uma alegria poder estar aqui e falarmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. E o tema que nos traz aqui hoje é o livro do mês, já comentado pela senhora Marisaura, que é o título Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Carinhosamente conhecido no meio espírita por Kiko. Inclusive, ele já esteve no Paz, trazendo seus conhecimentos, palestrando em tempos passados. O espírito que dita este livro a Francisco é o espírito Hamed, que em uma de suas encarnações foi um indiano, viveu na Índia e se apresenta, inclusive, com as indumentárias, as vestimentas caracterizada, comum
ao povo hindu. Muito bem. Hamed foi escolhido para ser o tema, este livro do mês, apesar de ser o mês dedicado às mães, e aí poderíamos pensar assim, poxa, poderia ser um livro falando para as mães, porém este livro ele é atemporal, porque ele está muito ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele cabe em qualquer mês do ano, inclusive em maio. E neste livro, Hamed nos convida a refletir, conforme você vai lendo, e não precisa ler correndo, é um livro tranquilo, de fácil entendimento, e que não precisa ser também muito na sequência, você pode indo ler, pausar, refletir, ler depois um outro pedaço, porque ele nos convida a entendermos os desencontros e encontros da vida, o porquê de determinadas aflições, dores que sentimos, de alma, né? Não estamos dizendo aqui a dor física, mas aquela dor que o corpo não sente, né? Aquela dor que lá no fundo você fala, meu Deus, que ruim, que triste, que momento difícil. E lá ele te convida a refletir sobre tudo aquilo, os porquês das aflições, dos medos, e veja como é atual, porque quem aqui não tem estes momentos na sua jornada, na sua caminhada, né? Todos nós, todos estamos sujeitos a esses contratempos. Torcemos para que a maioria que chegue a esta casa de oração, esta casa de paz e amor, venha já em um estado melhor, em um estado onde ele já aprendeu certos caminhos que o Espiritismo ensina, e assim vem para buscar o alimento espiritual, para agradecer a Deus as coisas boas que estão fluindo. E, obviamente, uma adversidade ou outra, vamos sempre passar. Mas, eventualmente, sabemos que as pessoas muitas vezes procuram uma casa religiosa, não necessariamente espírita, mas uma casa séria, por estar em momentos de extrema agonia, de extrema aflição, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir, porque realmente seja ela passando o momento, seja algum ente querido sofrendo. E isso tudo você vai lendo e vai encontrando explicações onde, se você parar para refletir, você começa a entender certos casos. E é comum ouvirmos na doutrina espírita pessoas falarem assim, mas os espíritas são privilegiados, porque os benfeitores do plano maior enchem de livros, ditam milhares de livros para aqueles irmãos que em missão vieram, tipo Chico Xavier, Divaldo, Allan Kardec, são seres missionários que vieram com o propósito de ser instrumentos do plano maior e trazer esses conhecimentos até nós. E nós temos esse privilégio. Então nós sabemos da onde viemos, sabemos o porquê estamos aqui e sabemos para onde vamos. Isso fica muito claro quando a gente fala assim, hoje nós passamos por eventuais adversidades em razão do que plantamos, ou seja, de onde viemos, né? Em outros tempos, cometemos falhas, enganos, e passamos por adversidades em razão disso. Para onde vamos? Muito a depender, se não quase na sua totalidade, do que estamos plantando para colhermos lá. Então, o Espiritismo proporciona tudo isso. E aí daí ouvirmos que somos privilegiados. Temos mais informações do que outros irmãos
que ficam ainda muito nos dogmas, muito no falaram isso, mas por quê? Ah, porque sim. E muitos não encontram essas respostas e aí procuram outras casas e acaba chegando no Espiritismo. Eu particularmente sou um desses, vim do catolicismo, fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, casei, tudo no catolicismo. Só que não encontrava algumas respostas, não me satisfaziam. E aí, lendo livros, acabei chegando no livro Nosso Lar, cheguei no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e nada ali era estranho. Eu nunca tinha tido contato, mas caberia dizer, eu era espírita e eu não sabia, porque aquilo ali me respondia realmente muitas coisas. Então eu concordo quando dizem que os espíritas são privilegiados por terem este leque gigantesco de opções para buscar auxílio. Aqueles que preferem romance, têm os livros deste gênero, os que preferem algo mais técnico também tem, os que são mais difíceis e você pode e tem que ler até com um dicionário perto, porque palavras, os palavreados são difíceis de entender. Então, dizer que não estuda, que não busca porque não sabe o quê, não cabe muito. E Renovando Atitudes é um excelente livro para quem, inclusive, não tem o hábito da leitura, que sabemos que a maioria de nós brasileiros somos assim. Não temos hábito de ler. E aí nós sempre colocamos alguma desculpa. Está corrido, eu acordo de manhã e quando vê já é de noite, eu já dormi, eu não consigo. Aí chega fim de semana, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Aí fica só a pergunta, e das redes sociais, a gente também abriu mão? Nem sempre, né? Nós sempre temos tempo para dar uma olhadinha do que estão falando, o que estão fazendo, e é o tempo que caberia para lermos 2, 3 folhas, meia folha, e assim criarmos o hábito da leitura e, por consequência, aprendermos realmente um pouco do Espiritismo. Então, se por um lado somos privilegiados, por outro lado, não é fácil ser espírita. Exatamente pelo motivo de sabermos o que temos que fazer. Enquanto muitos fora do Espiritismo pode dar a desculpa, mas eu não sabia que era assim. No Espiritismo já não dá. Porque se não lemos livros, nós frequentamos a casa espírita, nós ouvimos palestras, nós conversamos com as pessoas, e andaram saindo muitos filmes, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, o do Divaldo, enfim, que relatam como é o Espiritismo. Então, sabemos o que temos que fazer, e isso torna o Espiritismo um pouco difícil de ser seguido como deveria. Por quem? Por nós mesmos. E por que é ruim? Porque nos obriga a refletirmos nossas atitudes. Nos obriga a refletir nossas condutas. Condutas do dia a dia e principalmente a conduta mental. A conduta de onde estamos pondo os nossos pensamentos. E isso não é legal. As pessoas não gostam disso. A gente não gosta de ser apontado. Prova disso é que nós apontamos as pessoas, né? Em casa, onde começa tudo, é lá que nós nos sentimos à vontade para criticar os nossos entes queridos. Né? É em casa que eu posso ser grosseiro, em casa que eu posso faltar com respeito.
Ninguém pode fazer nada. E se eu fizer isso fora de casa, eu corro o risco de me colocarem no meu devido lugar. Né? Se eu for grosseiro, estúpido, da mesma forma que somos com as pessoas que a gente ama, se a gente der a mesma resposta atravessada aqui fora, essas outras pessoas podem nos pôr no lugar e nós temos que baixar a cabeça e voltar dentro da nossa simplicidade. E este livro, ele pede para que façamos isso, para que possamos refletir a nossa real conduta no dia a dia. E muito, como a gente falou, muito baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos capítulos existentes ele traz e num diálogo muito fácil, numa conversa muito fácil, ele vai ajudando a gente a entender algumas coisas. Então, experimentem, aqueles que puderem, leiam este livro, vale muito a pena. É óbvio que ninguém vai ser ingênuo de acreditar que após ter lido o livro, pronto, eu sou outra pessoa. Não tem crianças, não é assim que funciona, né? Leva-se tempo, é prática, é exercício, né? Se eu tenho um defeito, se eu sou explosivo demais e eu tenho a felicidade de perceber que eu sou explosivo, então eu vou atuar aí. É neste sentimento errado ainda que eu tenho que focar a minha atenção. Aquela resposta áspera que você tem na ponta da língua, eu tenho que tentar controlar. Aos poucos, vou continuar sendo assim, mas vai diminuindo isso daí. E num determinado momento vai acontecer algo e você vai perceber, caramba, em outros tempos eu já tinha dado uma resposta bem torta. É lógico que de vez em quando a gente vai dar assim, porque tem situações que merecem a gente estar na carne, não tem sangue de barata e toma, né? E às vezes a pessoa do outro lado até merece, por quê? Porque precisa acordar também, né? Mas tem que ser vez ou outra, e cada vez menos, cada vez mais distante de nós, certas atitudes. E o pensamento também. Somos convidados, dentro do Espiritismo, sempre a refletir o que estamos pensando. Se todo dia eu sinto dor, todo santo dia eu tenho uma doença, você encontra a pessoa, você fala que você está com uma dor de cabeça, ela fala que a dela é pior, que o dela já tem 3 dias, se você fala que a sua tem 4, ela fala, eu esqueci, o meu começou há 5 dias. Então você está pondo o seu pensamento sempre em coisas negativas, sempre em coisas que te destroem. Você sempre é a vítima. Não tem vontade de sair disso, porque não percebem que estão nisso. Eu dei o exemplo da doença, mas outras tantas coisas. Para mim nada dá certo, para os outros tudo dá certo. Nos relacionamentos, já ouviram aquela frase, dizer, eu tenho dedo podre para arrumar namorado, para arrumar namorada. Pensando assim, o que vai acontecer? Não vai dar nada certo. Por quê? Porque a gente baixa nosso padrão vibratório, espíritos menos felizes se aproximam, espíritos que também têm estes pensamentos e viram seus amigos. São irmãos que estão lá lamentando também junto com nós. E nós ficamos dando todo o respaldo para eles. Fica aqui, vamos lamentar junto. E a pessoa não consegue sair disso. E isso pode se estender para outras tantas coisas. Os vícios da vida, os excessos da bebida, do cigarro, etc, etc, etc. São locais que nós estamos depositando o nosso pensamento. E Hamed
orienta e tenta, com muita sabedoria, alertar que todos esses pequenos detalhes constroem a nossa personalidade, constrói o nosso dia a dia e, por consequência, o caminho que estamos seguindo. E nem sempre esse caminho se torna um caminho bonito, se torna um caminho difícil, que por si só já é difícil, porque estamos num mundo de provas e expiações. Então não precisamos pôr mais obstáculos, só que a gente faz isso. E também não podemos acreditar que todos os problemas de hoje é em razão de erros de outros tempos. Precisamos parar com isso. A maior parte de nossos sofrimentos são gerados nesta própria encarnação. Um dos motivos é exatamente o que acabamos de falar, onde colocamos nossos pensamentos. Se ao invés de ficar lamentando, nós levantarmos e começar, poxa, eu não sou assim, eu não sou esse cara chorão, lamentando de tudo, eu preciso mudar isso e começar dia após dia, com calma, com paciência com você mesmo, daqui a pouco você está pensando bem, está pensando que vai dar certo. E aí passa para outro passo, outro passo, outro passo. E daqui a pouco estão vindo a esta casa mais para agradecer a Deus a vida que tem, por compreender, agradecer a família que tem saúde, que levanta com saúde, os filhos para trabalhar, os filhos para a escola, o pão que tem à mesa, agradecer esta casa de oração, agradecer o seu anjo da guarda, o seu mentor querido, que tanto faz por vocês, coisas que hoje, muito provavelmente, não é generalizando, mas muitos passam batido. Ah, eu só vou ver os meus tropeços, eu só vou ver os problemas. Por quê? Porque aí eu posso me esconder atrás deles, ao invés de levantar e tentar pelo menos seguir. Daqui a pouco vem a nossa passagem e que triste, uma vida inteira sem ao menos tentarmos seguir os ensinamentos dele. Sabemos no papel, sabemos de cor, mas e fazer realmente? Já deu o tempo, muito rápido hoje, é uma pena, porque o livro é bem legal, mas não é um livro que fala, vai puxar a orelha de ninguém, não é isso. É um convite para você refletir. O livre-arbítrio é de cada um, a escolha é de cada um. Não, eu estou bem assim. Aqui no chão, tropecei, caí, quero ficar aqui. Ok, fique. Enquanto isso, o povo está andando. O mundo está andando, a vida está passando. O dia que você cansar e olhar que não tem ninguém, você levanta e vai. A misericórdia de Deus é infinita. O amor de Deus é espetacular. Vai estar de braços abertos, esperando cada um. Porque o próprio Jesus disse, né? Não vai ficar uma ovelha fora do caminho. Ou seja, nenhum de nós, ainda que preferimos ficar sentados lamentando, ainda assim ele vai esperar. E respeitando o livre-arbítrio, que é uma lei divina, o dia que resolvermos, o dia que a dor realmente apertar, aí nós vamos levantar e vamos buscar. Então, por que não começar agora lendo este livro? Pouquinho, meia folha por dia ou por semana, não tem problema. Vai ser muito legal para cada um de nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Rubens, por falar tão bem desse livro para nós e fazer um paralelo dele com o nosso dia a dia, né? Isso que é importante, não deixar o livro só lá nas palavras, mas trazer para o nosso dia a dia. Então vamos, nesse momento, nos ligando ainda mais a essa espiritualidade amiga que aqui está. Vamos nos preparar para receber esse passe. Então vamos pedindo para que os passistas, que há muitos se prepararam, que se posicionem e comecem.
a terapia do passe. E vamos neste momento colocando nas mãos de Jesus os nossos pedidos, as nossas aflições, deixando que Ele tome conta nesse momento junto com essa espiritualidade amiga que aqui está. E esses mentores da Casa de Paz e Amor, eles vão trabalhando ativamente em todos os nossos centros de força, vão trabalhando em toda a nossa problemática. Eles que há muito já foram anotando os nossos pedidos para que possam, neste momento, nos reabastecer de energias positivas, energias salutares. Como nós podemos ver ao adentrar nessa casa, toda essa irmandade desses espíritos amigos que vão nos reabastecendo, trabalhando ativamente nos nossos centros de força e vão transmitindo para nós toda essa energização que foi preparada para cada um de nós na forma de medicamento. Enquanto o passista vai nos dando passo, o plano espiritual vai trabalhando no nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual e no nosso eu espiritual. Vamos assim nos ligando a toda essa espiritualidade amiga que aqui está, nos preparando e deixando que a espiritualidade trabalhe em nós, nos reabasteça, que eles vão realinhando cada centro de força, desde o coronário, passando pelo frontal, laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o básico, e retornando por toda a nossa coluna vertebral, voltando até o nosso cérebro, até o nosso coronário. E nessa fluidificação que eles vão fazendo nos nossos centros de força, eles vão nos ligando cada vez mais a essa espiritualidade amiga e nos colocando numa sintonia maior com o nosso Mestre Jesus, nos fortalecendo, nos direcionando para cima e para o alto, para que possamos cada vez mais estar unidos, de braços dados, com esses amigos da espiritualidade. E agora, que já tomamos o nosso passe, que já nos reabastecemos, vamos vibrar neste momento por aquele irmão que sabemos que está sofrendo, que está precisando de ajuda. Vamos trazê-lo até aqui e colocá-lo do nosso lado, seja um parente, seja um colega de trabalho, aquele amigo que há muito a gente não via. Vamos trazê-lo até aqui para que ele também participe desse banquete da espiritualidade, receba essas energias. Vamos levando essas energias para os nossos locais de trabalho. E aquele que ainda está à procura do seu trabalho, que possa mentalizar, possa se mentalizar já atuando, já trabalhando, que passe para a espiritualidade os seus anseios, coloque o seu currículo na mão da espiritualidade para que eles possam assim direcionar para a melhor tarefa possível. Vamos vibrando também por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, pelos irmãos que se encontram reclusos nas casas, onde estão ali para se reformar, para que possam voltar à sociedade refeitos. Vamos vibrar também pela Caspage, a extensão dessa nossa casa bendita lá em Guaianazes, pela Crepade, em Ferraz de Vasconcelos. Vamos estendendo essa nossa vibração por todos aqueles que nesse momento precisam de uma ajuda, precisam deste carinho e esse apoio da espiritualidade. Vamos vibrando também por todos os nomes que
que foram colocados nas urnas, por todos os desencarnados, que eles possam encontrar o seu caminho no plano espiritual, que possam assim serem direcionados, amparados e terem uma nova vida após essa vida. Vamos vibrando também por todos aqueles nomes dos encarnados que passam por problemas físicos, por problemas dessa encarnação. Vamos vibrando com todo carinho, mandando nosso amor para esses nomes que ali estão. E assim, estendendo essa vibração para o nosso bairro, para o nosso estado, para todo o nosso planeta. Vibrando para que esse planeta azul possa encontrar, enfim, essa paz bendita do Mestre Jesus. E que o Mestre Jesus possa nos abraçar enquanto seres humanos que lutam cada dia pela sua paz e pelo seu amor. Vamos agora seguindo com as vibrações das águas. Graças a Deus. Vamos visualizar as nossas matas verdes, águas puras, transparentes, toda a criação divina, todos os eflúvios que encontramos na criação de Deus, e os trabalhadores da espiritualidade, trabalhadores da fluidificação das águas, que de lá retiram os componentes necessários, levando para o plano espiritual. Estes são manuseados, trabalhados, para que na noite de hoje estejam disponíveis a esses trabalhadores que aqui se encontram, e pedimos encarecidamente a eles que possam colocar em nossas águas, em nossos vasilhames. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que possa nos ajudar, que o nosso corpo físico, mental e espiritual possa receber todos os benefícios desses medicamentos colocados nas nossas águas fluidificadas. E assim, nos nossos lares, ao tomarmos destas águas, vamos mentalizar este momento, trazer para o nosso pensamento, para o nosso coração, a fé, a esperança, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. E tomando dessa água, junto com nossos remédios, vamos ser grandes observadoras do nosso corpo, das nossas atitudes, para que possamos assim, dentro do que Deus nos permita, alcançarmos a saúde física, espiritual e mental. Estendemos esse tratamento àqueles que estão doentes e que possam ser ligados pelos nossos pensamentos. Agradecemos a Jesus, nosso querido Mestre, aos trabalhadores da espiritualidade aqui presente, aos nossos mentores, pelo trabalho da noite de hoje, e que possamos todos levar para casas as energias positivas, as palavras de conforto e os ensinamentos da noite, aplicar no nosso dia a dia, para que possamos perceber na nossa vida, a cada vez que nós renovamos uma atitude, trabalhamos em cima de uma mudança, o resultado positivo que traz para as nossas vidas. Que Deus esteja em cada um de nós. Bom retorno aos seus lares. Bonsoir. Todo mundo recebeu o número para o sorteio do livro? Todo mundo? Então tá bom. Então vamos lá. O David vai projetar para a gente um sorteador aqui na nossa tela. Isso. Então vamos lá, David. Primeiro número. (88) Opa!
Muito obrigado e até o próximo trabalho.